Você sabe o que é a vida interior e se ela é a mesma coisa que a vida de oração? Sim, existem algumas diferenças e eu quero te explicar isso nesse vídeo, então fica comigo até o final. Eu sou o professor Elvis Rodrigues, pregador, escritor católico e doutorando em filosofia. E aqui no canal eu falo de filosofia e fé católica. É muito comum a gente ver pessoas tratando a vida de oração e a vida interior como sendo uma e a mesma coisa, mas não é bem assim. Embora guardem alguma relação, mas existem características que são próprias de cada uma. E como o próprio nome indica, a vida interior diz respeito a tudo aquilo que se passa no nosso interior, na nossa mente, nossos pensamentos, reflexões, meditações, solilóquios, ou seja, aquela conversa da gente com a gente mesmo, sabe? Então, é tudo aquilo que acontece na interioridade do nosso ser. É diferente daquilo que acontece, por exemplo, na vida exterior, como o nome já diz, que é tudo aquilo que acontece fora de nós. Por exemplo, são aquelas conversas que temos com as pessoas ao nosso redor, do nosso convívio, as atividades de trabalho, lazer, estudo, uma leitura, o tempo que passamos ao celular ou com a família, por aí vai. Mas a vida exterior e a vida interior, elas não estão separadas nem se excluem mutuamente. Muito ao contrário, elas, claro, estão em relação. E isso quer dizer, então, que tudo o que acontece na minha vida exterior vai influenciar na minha vida interior. Assim como também o modo como nós cultivamos a vida interior também vai influenciar na vida exterior. Por exemplo, as músicas que eu escuto, os programas que eu assisto, as emoções, os meus afetos que eu experimento no exterior vão mexer com a minha vida interior. Elas podem me deixar menos concentrado, por exemplo, mais inquieto, intranquilo, inseguro, com uma autoimagem deformada. Isso só para dar alguns exemplos. Mas, por outro lado, a minha vida interior sendo bem cultivada, ou seja, quando eu dedico um tempo ao silêncio, à reflexão, naturalmente à vida de oração, né? Olha só aí a vida de oração, há um processo de autoavaliação também, enfim, tudo isso também tende a refletir na minha vida exterior. Um exemplo muito presente, mas também muito concreto, é, por exemplo, a comida. Se eu estou desordenado nos meus afetos, na vida espiritual, na ascese, então o fato de eu não ter controle interior pode gerar um descontrole exterior. E eu vou descontando isso na cobilança, na comida exagerada, caindo no pecado da gula. Então, quando eu identifico e reordeno aquilo que se passa dentro do meu ser, essas manifestações de compulsão tendem também a ser reordenadas. Claro que aqui eu falo de um modo muito breve, se analisar a raiz de cada problema, de cada caso, mas eu acho que você deu para entender esse meu ponto. Todos nós podemos ter uma vida interior. Aliás, é fundamental e necessário que tenhamos uma vida interior. De algum modo, todos nós a praticamos. E aí o padre Garrigou Lagrange, nesse seu livro As Três Idades da Vida Interior, ele diz que a vida interior é uma conversa íntima de cada um consigo mesmo. São aqueles momentos, por exemplo, que mesmo na correria do dia a dia, a gente se pega pensando o que fizemos de bom ou o que fizemos de ruim, como que fazendo uma espécie de balanço do dia e das nossas ações. Quando nós temos questões e assuntos que nos preocupam, que nos deixam inquietos ou pensativos, e começamos a pensar, a meditar aquela situação. Por exemplo, como resolver os problemas financeiros, ou um colega de trabalho que tem sido difícil de lidar, ou uma situação com os filhos, aquela prova que eu tenho que me preparar, uma conversa difícil que eu vou precisar ter. Ou seja, é quando nós conversamos com a gente mesmo sobre as nossas preocupações do dia a dia, ou mesmo que não seja uma preocupação que inquieta, mas quando nos pegamos parando e refletindo sobre questões importantes da nossa vida. E o interessante é que esse diálogo interior, ele muda a depender da idade e também se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa ruim, vai dizer ainda o padre Garrigou Lagrange, né? Por exemplo, um jovem ele pode se pegar pensando e planejando o seu futuro. Já uma pessoa mais velha começa a fazer balanço sobre como tem vivido a sua vida, as suas escolhas. Os apaixonados, os enamorados, ficam pensando no casamento, na vida que estão por construir juntos. Talvez um concurseiro, já se vê ali tomando posse naquela instituição almejada após aquela prova, após o concurso. Então, até aqui você deve ter percebido que esse tipo de atitude interior, ele está no plano humano.
E todos nós, de algum modo, passamos por isso. Mas quando nós ultrapassamos a mera reflexão das questões humanas e nos pegamos, portanto, pensando nas coisas últimas e existenciais, as coisas começam a seguir para um outro patamar. Por exemplo, o que existe depois da morte, qual a minha vocação, para que existo, para o que estou aqui. Então veja que o belo disso tudo é que se fazemos isso com honestidade, com seriedade e com verdade, como diz o Padre Lagrange, inescapavelmente nós vamos passar de uma conversa com a gente mesmo e nós passaremos aqui para um diálogo com Deus. E daí então nós vamos transformar essa mera reflexão interior em um processo de oração. E aí entra, de fato, a vida de oração. Afinal, porque todas essas e outras inquietações só encontram resposta quando são dirigidas a Deus. Ou seja, a vida de oração, ela compõe a vida interior. De outro modo, a vida interior supõe a vida de oração. Então, diante dessas situações do dia a dia, em vez de buscar a nós mesmos ou buscar em nós mesmos a solução, nós vamos passando a buscar a Deus e entregando a Ele as nossas situações, transformando isso em oração. Então, a vida interior não é apenas um exercício intelectual, mental, de concentração, de atenção, mas ela é como que uma porta que se abre e nos leva para Deus. E é esse o sentido da autêntica vida interior cristã. Sobre isso, ainda o Padre Garrigou Lagrange, ele diz uma coisa muito bela. Vai dizer que na perspectiva cristã, a vida interior é a vida da alma com Deus. Por isso, então, cultivar uma vida interior é a coisa mais importante que nós temos que fazer. A alma, ela começa a dirigir os seus pensamentos para Deus. Ela estabelece um diálogo com Ele. Pergunta, escuta, se expressa, agradece, chora também. Nós temos, então, muitos estímulos exteriores que podem dificultar e que, de fato, dificultam esse cultivo de uma vida interior e, consequentemente, também vão refletir na vida de oração. O celular, as redes sociais, a correria do dia a dia, as músicas que são apenas batidas, que parecem não ter mais letras, que nos forneçam algum sentido e por aí vai. Então podemos nos perguntar, como a gente começa a cultivar uma vida interior? Uma das grandes recomendações que a tradição orante mística nos dá é, por exemplo, a leitura de livros espirituais. Essa é uma excelente forma de cultivar e aprofundar a vida interior. A própria grande mestra da vida espiritual, da vida de oração, Santa Teresa d'Ávila, ela também testemunhava o grande bem que as leituras espirituais faziam a ela. Mas isso aí pode ser tema para um outro vídeo ainda, só sobre leitura espiritual. Um outro elemento que pode nos ajudar é, por exemplo, o silêncio. Ele é fundamental para cultivar a vida interior. Até porque, a todo instante, nós estamos rodeados de situações de barulho, de distração, de desatenção, o que acaba não permitindo entrar em contato com a gente mesmo e principalmente e consequentemente também com Deus. Por isso se diz que o silêncio, ele é o porteiro da vida interior. Bonito, né? Então fica a pergunta, por exemplo, quanto você aguenta em silêncio sozinho com você mesmo? Experimenta isso como exercício, por exemplo. Dirige um tempo sem ligar o rádio, sem ouvir música, apenas sentindo ali a viagem, o transcurso. Ou chegar em casa e não ligar logo a TV, ou não pegar logo no celular. Experimenta ficar um tempo sozinho com você mesmo, no seu silêncio interior. Além disso, o nosso próprio cotidiano também pode ser um grande benefício, um grande instrumento para cultivar a vida interior. Seja cuidando da casa, lavando uma louça, varrendo, cuidando da família, estando presente com a família de maneira intencional. Ou seja, estando presente no momento presente, fruindo cada momento e fazendo de cada pequena coisa do cotidiano, do nosso dia a dia, fazendo aquilo com amor. Veja que a santidade ela está nos detalhes. A vida interior também está nas ações mais corriqueiras do nosso cotidiano, no cumprimento dos nossos deveres diários. Lembremos, por exemplo, que Santa Teresinha do Menino Jesus, ela desenvolveu a sua espiritualidade cuidando das rosas do Jardim do Carmelo. Todos os nossos afazeres serão mais bem aproveitados se colocamos um pouco de oração em cada uma dessas tarefas. Então, se voltamos os nossos pensamentos para o alto, nós realizaremos mesmo as atividades mais banais, mas cheios de vida interior, tornando aquilo que não é amável em algo amável,
E aí, assim, desse modo, santificando os nossos ambientes, o nosso trabalho. Então, para resumir, a vida interior ela é aquele estado de intimidade e de busca constante de Deus no interior de si mesmo, enquanto a vida de oração ela é a prática específica e aquele alicerce que vai sustentar essa vida interior. A vida interior, portanto, ela é ainda mais abrangente, ela engloba a nossa consciência de Deus presente na nossa rotina diária. E já a vida de oração, ela é o meio pelo qual se cultiva essa relação, aprofundando a nossa fé, a confiança e o nosso diálogo, a comunicação com o Senhor. Então, de fato, a vida espiritual, por excelência, ela é uma vida de oração. Até porque, sem vida de oração, não existe vida interior. Para terminar, eu quero fazer memória de uma meditação que fez o Santo Padre, o Papa Francisco, ao tratar justamente sobre esse tema, da importância do zelo da vida interior. E aqui eu vou ler na tela para você. Com frequência, estamos muito atentos às aparências. O que importa para nós é cuidar bem da nossa imagem, causar uma boa impressão aos outros. Mas Jesus disse que a sabedoria da vida está em outra dimensão, em cuidar daquilo que não se vê, mas que é mais importante, cuidar do coração, o zelo pela vida interior. E se você gostou desse vídeo, já sabe, curte, compartilha, comenta, se inscreve aqui no canal, porque isso ajuda muito a fazer o canal ganhar relevância e fazer com que essa mensagem chegue a ainda mais pessoas. E eu tenho ainda uma novidade para você. Se você gosta de filosofia, quer aprender filosofia a partir da ótica católica, eu preparei um curso que vai te ajudar a compreender a evolução do pensamento católico, sobretudo a parte da experiência da Igreja nascente. Então, clica aqui na descrição e seja meu aluno no curso Crer para Compreender Filosofia Católica, Módulo 1, Patrística. Um grande abraço, Deus abençoe.